Bom, tudo bem, galera? Eu queria só trazer um comentário a respeito do novo Mundial. Hoje é dia 14/6, vai começar o novo Mundial de Clubes, esse novo projeto da FIFA, principalmente do Infantino, de tentar trazer um pouco mais de visibilidade para essa disputa de clubes, que sempre foi disputada sem muita relevância pelos europeus, principalmente. E a FIFA remodelou totalmente o formato, como funcionava, né? A gente vai ter uma competição com muito mais equipes do que era antes. E aí tem alguns pontos que precisam ser considerados que eu não vi ninguém falando ainda, tá? Como vai funcionar os clubes, isso tudo a gente já sabe, né? A gente tem um mundial com muito mais equipes agora, tanto que do Brasil foram quatro equipes, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, os últimos campeões da Libertadores, e diversos outros times como Real Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, enfim. Eu não vou entrar tanto no tecniquez aqui do critério utilizado em cada caso. Tem algumas situações muito estranhas que foi claramente uma escolha particular, né, de ter levado, por exemplo, o Inter Miami simplesmente porque o Messi está lá. Né, qualquer pessoa tem certeza que se não fosse a presença dele, o Inter Miami não ia jogar, até porque não tinha um critério para isso, né, não venceu nada que lhe dava esse direito. Ter ficado de fora, por exemplo, Liverpool, Barcelona, o próprio Tottenham, que ganhou a UEFA Europa League, não vai jogar o Super Mundial, mas aí tem que ver, é obrigado a assistir o Inter Miami jogando, por exemplo. Ou até o LAFC, que jogou uma espécie de playoff ali contra o América do México, e esse playoff ele nem existia. Na verdade, essa vaga ela era para ser do próprio América, porque seguiria o critério do ranking, que era o critério mais utilizado. Mas foi criado um playoff avulso e aí o América acabou perdendo e ficou de fora. Então tem algumas escolhas de regra ali extremamente questionáveis. A regra parece não ter sido bem formatada e bem escrita antes de ser iniciado essa seleção das equipes. E aí, conforme foi acontecendo os jogos, foi sendo criado adaptações para trazer alguns times que a FIFA queria ter ali, mas que não ia conseguir colocar de maneira natural. Então, a presença do Inter Miami, por exemplo, é uma dessas. A tentativa do Infantino fazer o Cristiano Ronaldo ir para outra equipe para jogar, que acabou não dando certo. Enfim, a FIFA geralmente consegue fazer essas proezas e conseguiu mais uma vez porque não ficou legal. As equipes que venceram as competições, que venceram a Champions, a Libertadores, a Conca Champions, essas equipes, até a Champions da África, essas equipes, ok, elas entraram ali por um critério consistente que lhe dá o direito, mas diversas outras chegaram lá num caminho um pouco estranho. Mas não é tanto sobre isso que eu queria falar. Eu queria mais trazer a luz sobre uma questão que eu não vi ninguém comentando ainda, que é o seguinte: a gente tinha até então o nosso Mundial, que agora foi renomeado para Intercontinental, no final do ano, né, no final do ano comum, vamos chamar assim. Lembrando que a temporada no Brasil ela vai do início ao final do ano, mas a temporada na Europa ela começa na metade do ano e ela vai até a metade do outro ano. Então ela utiliza ali o ano quebrado, vamos chamar assim. Isso dava uma vantagem aos europeus de que quando iam jogar o Mundial, eles estavam na metade da temporada. Os jogadores no mais auge, no mais alto ponto físico, de condição física, porque estava jogando já em alto nível durante a temporada, estavam aquecidos pelas disputas dos seus campeonatos, seja os campeonatos nacionais, Copas e até a própria Champions, por exemplo. Então eles chegavam voando, já considerando a devida diferença de orçamento, a diferença de jogadores, eles acabavam sempre levando uma vantagem muito grande. E isso faz com que desde 2012 a gente não tenha um campeão que não seja europeu. Né? Foi a última vez que a gente conseguiu ter um campeão aqui da América Latina foi com o Corinthians. Então, isso gerava, né, todo um problema de que o time da Europa ele chegava lá para jogar a 20%, 30% de vontade, mesmo assim, jogando quase na brincadeira, acabava levando.
né? A gente teve Fluminense e Manchester City, por exemplo. A gente viu um Fluminense fazendo um esforço absurdo para conseguir pelo menos jogar de igual para igual durante uns 10 minutos, e os outros 80 minutos de jogo foi um passeio do Manchester City, assim, praticamente sem fazer força. Inclusive levando em consideração que a gente pega um time europeu que tem um ritmo de jogo muito mais alto e um time brasileiro que tem um ritmo de jogo muito mais lento. Então, quando a gente coloca essas duas coisas na balança, a discrepância de velocidade de jogo, disputa de bola é muito grande. E aí a gente vê situações como essa do Manchester e do Fluminense, em que um time brincava praticamente e o outro ali dando a vida, e mesmo assim não conseguiu se equiparar. Tomou 4-0. Para resolver essa situação, então, veio o novo Mundial. Essa era uma das situações, né, para ser resolvidas. Mas isso criou e vai criar um outro problema, que é o seguinte, e essa é a grande questão que eu queria trazer nesse vídeo. O novo Mundial vai ser disputado a cada 4 anos, igual à Copa do Mundo da FIFA, a Copa de Seleções. Então a gente vai ter agora a Copa do Mundo de Clubes, sempre um ano antes da Copa do Mundo de Seleções. Isso traz muito mais tempo entre as disputas, traz diversos outros fatores que antes não existiam, né? Antes a gente tinha um problema, por exemplo, que o europeu ele chegava lá, ele jogava 2 jogos, salvo engano, e ele podia ser campeão mundial. Né? O time aqui da América Latina era a mesma coisa, jogava uma semifinal direto, jogava uma final, se conseguisse vencer os 2 jogos era campeão mundial. Então ficava meio sem sentido. Pô, o cara jogou 2 jogos, cara, e é campeão mundial. Então isso é uma outra questão que vai ser tratada agora. A gente vai ter muito mais jogos, vai ter uma espécie de fase de grupos ali para depois um mata-mata. Então, se for campeão, vai ter que vencer vários jogos. Mas agora a gente vai ter esses jogos a cada 4 anos. Aí pensa só comigo. O time brasileiro, vou usar aqui o exemplo dos times brasileiros, mas acontece com também argentinos, colombianos, quando venceram a Libertadores. Eles geralmente conseguem montar um elenco que chega a vencer a Libertadores com aquele elenco, e logo após isso, o seu time já vai sendo desmanchado, porque a visibilidade para os times europeus é muito grande. O time europeu hoje, de pequena prateleira, já tem muito dinheiro, visto a diferença de moeda, então é muito fácil para um Wolverhampton vir aqui comprar um jogador de primeiro nível aqui da América Latina. E aí, às vezes o time nem chegou no final da temporada, ele já está assim, boa parte da sua espinha dorsal. E aí ele vai jogar ia jogar o Intercontinental já com o time meio esfarelado, faltando peça, que acabou saindo, que foi obrigado a vender porque o dinheiro era muito alto, né? O jogador também quer sair, não tem como simplesmente obrigar a ficar. Então chegava para jogar o Mundial lá, o Intercontinental, já não era o mesmo time, ele já não estava no auge da sua forma que estava em junho. Agora imagina nesse novo Mundial a cada 4 anos. O time que venceu a Libertadores 3 anos anteriores, ou melhor, 4 anos atrás, ele vai chegar para jogar esse Mundial, ele é outro time, ele é outra equipe. Ele vai ter talvez muito pouco ou talvez nenhum jogador que venceu aquela competição. Porque a rotatividade de jogadores em 4 anos nas equipes brasileiras é muito alta. Em qualquer equipe aqui da América Latina. Né? Os europeus têm muito dinheiro e levam muitos jogadores. Então o time venceu a Libertadores. Se ele vencer no quarto ano antes de jogar, ele se ferrou, porque ele não vai conseguir manter aquele time que venceu até chegar na disputa do Mundial. Então essa equipe ela vai chegar para jogar um Mundial com outra cara, com outro, já vai ter passado pelo menos uns 5 treinadores naquela equipe, né? Já vai ser um outro padrão de jogo, vai ser completamente diferente. A única coisa igual vai ser a roupagem, a camisa, mas não é mais o mesmo time. A chance é muito menor para essa equipe, né? E eu não falo nem só do quarto ano anterior, o terceiro e o segundo também. Talvez ainda o que tenha um pouco mais de chance é a última equipe que venceu a Libertadores, porque pode ter conseguido chegar um pouco mais inteira, né? Vai ter ali uns 6 meses até a disputa do Mundial. Ela pode conseguir manter a sua equipe para chegar lá.
Agora, o cara que jogou 3 anos antes ali, esquece. Ele não tem a menor condição de manter essa equipe inteira, ativa, até a sua disputa. Então, a presença dessa equipe no Mundial é legal? Pô, é muito bacana. Mas a chance real dessa equipe vencer, sendo já outro time do que venceu a Libertadores, é ínfima. É praticamente uma participação simbólica. E aí eu trago aqui o exemplo do Fluminense, né? O Fluminense, talvez dos 4 times brasileiros que estão indo, é o que vai mais desfacelado sobre aquilo que era antes. Quando o Fluminense ganhou a Libertadores, no ano retrasado, ele era um time com uma estrutura, com um estilo de jogo do Fernando Diniz. A partir da vitória da Libertadores, o time foi se desmanchando em estilo de jogo, em resultado. Hoje o time foi treinado pelo Mano Menezes, que é uma ideia completamente oposta, muito mais defensiva, sem aquele toque de bola. E hoje é treinado pelo Renato Gaúcho, que é um meio termo, talvez, entre os dois. Então, o time já está no segundo treinador depois. Não tem mais a menor condição de dizer que é a mesma equipe que venceu a Libertadores. Né? Já passou muita dificuldade, quase caiu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, assim, essa equipe não tem nada a ver com quem venceu a Libertadores. Dos outros times que a gente tem indo para o Mundial, o Botafogo é o que venceu mais recentemente, perdeu peças extremamente importantes como o Luiz Henrique, que foi uma peça fundamental no Libertadores e que não está mais, além de outros nomes como o Júnior Santos, por exemplo. Então, o Botafogo já vai passar por essa mesma dificuldade, mesmo sendo o último campeão. Se a gente pegar os outros dois, o Flamengo, pelo seu poderio financeiro, ser o maior da América do Sul hoje, ainda é o que mais conseguiu manter um pouco da sua identidade, né? Tem um Felipe Luiz que joga muito parecido com a forma que sempre jogou nos últimos anos, pós Jorge Jesus. Então, dá para dizer que o Flamengo tem ainda uma condição de dizer que esse time de hoje ele é mais parecido com aquele que ganhou a Libertadores, mesmo tendo peças bem diferentes. E o Palmeiras, ele tem, eu diria que a maior vantagem de todas, que se chama Abel Ferreira. Então, o Abel ele tem conseguido manter a mesma estrutura, identidade do time nos últimos 5 anos, mesmo perdendo algumas peças, mas ele consegue recompor essas peças sem fazer essa alteração de identidade do time. O Palmeiras ele joga do mesmo jeito nos últimos 5 anos. Muda um jogador ou outro, mas a cara, a forma, a estrutura é a mesma. Então talvez o Palmeiras seja o mais identificado com aquilo que lhe fez chegar até o Mundial. Então vamos dizer que talvez o Palmeiras e o Flamengo tenham um pouco mais de condição, porque ainda se parecem um pouco mais. O Botafogo trocou de treinador, era o Arthur Jorge, perdeu bastante jogador. Eu não aposto que tenha tanta condição assim de se manter. E o Fluminense, para mim, ele é um mero atirador, um mero participante, porque apesar de ter um time muito bom, tem Germancano, tem Ganso, mas tá num patamar abaixo dos demais, passou dificuldade, perdeu jogador. A situação para disputar um mundial contra Manchester City, Real Madrid, Borussia, Chelsea, não é nada favorável. Então, assim, uma coisa que a gente vai ter que ter em mente agora é: o meu time, por exemplo, venceu a Libertadores esse ano, ele não vai jogar o Mundial. Esse meu time, ele vai jogar daqui 3 anos. E eu não tenho a menor ideia de como vai ser essa equipe quando chegar lá na frente. Então, se a equipe agora venceu o Mundial e ainda vai ter que esperar 3 anos, na melhor das hipóteses, vai ter a espinha dorsal da equipe montada ainda, a mesma. Na melhor das hipóteses, vai ter uns 6 ou 7 jogadores que venceram a Libertadores para jogar no Mundial. Mas não é de se admirar, e na verdade o normal é isso, que a equipe que chegar para jogar o Mundial vai ser outro time, com outro treinador, com outra cara, com outro estilo de jogo, em que nada lembra aquele que venceu o Mundial. Ou seja, uma equipe vence a Libertadores e outra equipe com o mesmo uniforme vai lá para jogar. As chances, meu amigo, elas não são nada animadoras.